Olá, tudo bem? Estou vindo aqui mais uma vez para falar de arte com vocês, como sempre, né? Sou a professora Nina e hoje nós vamos falar sobre a Semana de 22. É isso mesmo, a Semana de Artes Modernas. Então, o que aconteceu naquela época? Professora, por que é tão importante essa época para o Brasil? Ela é importante porque foi aonde nós começamos a entender a nossa identidade cultural relacionada às artes. Por quê? Nós tínhamos um estilo europeu de fazer arte, porque a gente tinha uma tendência de trazer a arte importada de outros lugares. E a gente tinha uma riqueza tão grande, uma inspiração enorme para fazer arte, e faltava que alguém abrisse nossos olhos e alguém falasse assim: olha, aqui é um país maravilhoso, nós temos inspiração de sobra, nós temos os nossos próprios meios de mostrar essa arte, nós temos uma cultura própria, e essa cultura nossa tem que ser inserida na nossa arte. Nós não podemos ficar aprendendo uma arte que ela fica distante da nossa realidade. Então a Semana de 22, ela veio fazer essa ponte, tá? Foi quando a gente deixou de seguir os modelos europeus para a gente passar a pensar numa arte nossa, numa arte construída com a nossa identidade cultural, tá bom? Vou passar alguns quadros, alguns exemplos do que rolou lá na Semana de 22, o que aconteceu, tá bom? E um videozinho curtinho explicando um pouquinho sobre isso. Beijo, fiquem com Deus. A Semana de Arte Moderna de 1922, realizada na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal, teve como principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música, mudar, subverter uma produção artística, criar uma arte essencialmente brasileira, embora em sintonia com as novas tendências europeias. Essa era basicamente a intenção dos modernistas. Movimentos como o futurismo, o cubismo e o expressionismo começavam a influenciar os artistas brasileiros. Durante uma semana, a cidade entrou em plena ebulição cultural, sob inspiração de novas linguagens de experiências artísticas, de uma liberdade criadora sem igual, com consequente rompimento com o passado. Novos conceitos foram difundidos e despontaram talentos como os de Mário e Oswaldo de Andrade na literatura, Victor Brecheret na escultura e Anita Malfatti na pintura. Sem a contribuição direta das artes plásticas, o movimento modernista dificilmente teria o sucesso e a repercussão que teve na evolução intelectual e artística do nosso país. A elite, habituada aos modelos estéticos europeus mais arcaicos, sentiu-se violentada em sua sensibilidade e afrontada em suas preferências artísticas e não poupou críticas e esforços para destruir ideias apresentadas na semana. O escritor Monteiro Lobato foi um dos que fizeram pesadas críticas às pinturas de Anita Malfatti, inspiradas pelo cubismo, expressionismo e o futurismo. A semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou com valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela época. O principal legado da Semana de Arte Moderna foi libertar a arte brasileira da reprodução nada criativa de padrões europeus e dar início à construção de uma cultura essencialmente nacional. Coming in on Spaceship 51. Runway 5, land. O movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marca a primeira fase da era modernista da arte brasileira, em 1928. Liderado por Oswaldo de Andrade e a pintora Tarsila do Amaral, a finalidade principal desse movimento artístico era remodular a cultura nacional.
Esse é o período mais radical do modernismo, na chamada fase heróica, que contou ainda com os grupos artísticos chamados Pau-Brasil, Verde Amarelismo ou Escola da Anta e Manifesto Regionalista. A proposta do movimento era de assimilar outras culturas, mas não de copiá-las. A marca símbolo do movimento antropofágico é o quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral, que foi dado de presente para Oswaldo de Andrade, seu marido naquela época. Assim, o autor manifesta a tendência das artes de estruturar uma cultura de caráter nacional, de identidade própria e abrangendo ao mesmo tempo todas as culturas. O movimento antropofágico brasileiro tinha por objetivo devorar influências estrangeiras para impor o caráter brasileiro à arte e à literatura, ou seja, não se deve negar a cultura estrangeira, mas ela também não deve ser imitada. Oswaldo de Andrade ironizava em suas obras a submissão da elite brasileira aos países desenvolvidos, propunha a devoração cultural das técnicas importadas para reelaborá-las com autonomia, convertendo-as em produto de exportação inclusive. A antropofagia tem entre seus principais marcos a pintura Abapuru de Tarsila do Amaral e o livro Cobra Norato de Raul Bopp. Na música podemos citar o grande mestre Villa-Lobos, que se apropriou da música de Bach para compor uma obra originalmente brasileira, As Baquianas Brasileiras. E lá se foi a aula inaugural sobre o movimento modernismo no Brasil. Até mais, pessoal!